Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, vírgula, negue-se a si mesmo, vírgula, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ponto. Só esse versículo. Feche seus olhos, vamos orar, vamos orar. Deus já falou muito conosco, no louvor, na canção ministrada. Poderíamos apenas ler o versículo, orar, fazer um apelo, ir para as nossas casas, já estaríamos dados por satisfeitos, sim ou não? Porque estamos cheios de Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, que está a Tua palavra, Senhor, que é do Senhor a palavra, o altar também é do Senhor. Eu sou Teu servo, sou Teu instrumento, portanto, usa-me, ó Deus, ó Pai, conforme a Tua vontade. Que esta palavra venha falar aos nossos corações. E que esta palavra venha nos advertir, venha nos exortar, venha nos ensinar, venha nos consolar. E venha também, ó Deus, ó Pai, nos edificar. Em nome de Jesus. Mais uma vez, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Jesus falou por 3 vezes sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E esta é a primeira vez das 3 que Jesus falou sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Jesus aqui está falando sobre o seu sofrimento na cruz do Calvário. Jesus está falando ali para a multidão, para o povo, que ele seria rejeitado pelos líderes religiosos. Aliás, Jesus não foi rejeitado somente pelos líderes religiosos. Jesus foi rejeitado e abandonado por todos, inclusive pelos seus discípulos. Você pode ver no contexto do versículo 21 e o versículo 22. Mas quando nós vamos para a versão NTLH, Jesus começa a sua fala no versículo 23, ele diz: então disse a todos. Mas na NTLH, Jesus diz: depois disse a todos. Isto sugere que Jesus antes havia conversado em particular com os seus discípulos. E agora Jesus está falando para o povo. Jesus está falando aqui sobre o seu sofrimento. Então Jesus chega para o povo e cita este texto, o qual nós lemos. Agora, o que é que nós podemos aprender hoje com esse texto? Diga comigo, existe algumas lições importantes nesse texto para a minha vida. Fala para o irmão do lado, para a sua vida. Você quer aprender? Então diga glória a Deus. Então a parte A do versículo diz assim: se alguém quer vir após mim. Um pouco complexo de entender. Mas observando a versão NTLH,
Diz assim, NTLH, se alguém quer ser meu seguidor. Eu estou usando óculos para distante, irmãos. E estou me acostumando aos poucos, viu? Não é fácil, né? O médico falou, olha, o senhor vai levar aí de uns 10 a 15 dias para acostumar. A gente passa a vida inteira sem usar óculos, né? Eu tenho óculos para ver para perto. E eu vejo os irmãos que têm óculos, pastor Eudes, por exemplo, pastor Salomão, parece que aonde você vai, eles estão com óculos, né? O óculos fica como se fosse aliança. Não é, pastor José Alves? A gente acostuma, e eu vou demorar um pouquinho para acostumar. Glória a Deus. Então Jesus está falando aqui, se alguém quer ser meu seguidor, essa é a parte A do versículo. E se nós fizermos uma interpretação gramatical, nós vamos observar que o escritor, ele diz se, ele usa uma preposição. Depois ele diz alguém, ele está usando um artigo indefinido. Mas esse artigo indefinido está falando sobre uma pessoa. E quando ele diz, se alguém quer, ele está usando o verbo querer. E quer aqui é o verbo na forma, a forma do verbo é indefinido, é imperativo. Então o verbo imperativo significa uma ordem. Jesus não está dando uma opção. Jesus está dando uma ordem para aquele que quer segui-lo, carregar a sua cruz. Mas pastor, como nós podemos saber se realmente é isto que Jesus está falando? Então nós vamos para um outro versículo que faz a cadeia, que traz um esclarecimento melhor, faz um paralelo, para que fique claro na nossa mente. Eu anotei aqui, Mateus 10, 38, Jesus está dizendo, e quem não toma a sua cruz, e vem após mim, não é digno de mim. Então está aqui a confirmação do verbo, na forma do imperativo. Agora, eu quero iniciar a discussão da mensagem, trazendo aqui para nós uma verdade, trazendo para nós aqui uma sugestão que acontece no nosso dia a dia, que muitas pessoas acham que carregar a cruz, ela é uma ação múltipla. Observe isso, múltipla, ou seja, a mãe acha que tem que carregar a cruz dos filhos, a esposa acha que tem que carregar a cruz do esposo, os avós acham que tem que carregar as cruzes dos netos, e o pastor às vezes acha que tem que carregar a cruz das ovelhas. Não. As ovelhas muitas vezes acham que o pastor que tem que carregar as suas cruzes. O pastor pode ajudar a você carregar a sua cruz? Pode. Pode. Como? Orando, aconselhando, visitando e ajudando até na questão social. Esta é exatamente a função do pastor. Queridos, mas quando Jesus está falando aqui na parte A do versículo, se alguém quer vir após mim, Jesus está falando, usando aqui o artigo indefinido, ele está dizendo que esta ação é individual. Por que esta ação de carregar a cruz é individual?
A resposta é clara. Porque cada um deve carregar a sua própria cruz, como Jesus carregou a sua cruz. Quando Jesus assumiu a missão de carregar a sua cruz, chegou num determinado momento da via dolorosa, da via sacra, em direção ao Gólgota. Jesus estava muito fragilizado, abatido, cansado, devido a todo o seu sofrimento, das chicotadas, das bofetadas que ele tomou quando estava lá no sinédrio falando com o sumo sacerdote, da coroa de espinho que foi colocada em sua cabeça e batida com uma cana. Então Jesus se sentiu ali fragilizado de certa forma. A Bíblia fala que Jesus já não estava mais tendo forças para carregar a cruz. Eu suponho que ele caía. Então os soldados romanos chamaram um homem este que tinha por nome Simão o Cirineu, para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Aquele homem foi forçado, irmão. Ele foi obrigado a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Mas Jesus não convidou Cirineu. Jesus não chamou, falou para ele: me ajuda, pega aqui. Não. A missão de Jesus foi levar a sua própria cruz. Então, queridos, por que esta cruz é individual? Exatamente por isso. Eu levo a minha cruz, você leva a sua cruz. Cada um tem a sua cruz nesta caminhada cristã. Glória a Deus. Agora, por que esta cruz é individual? Ela é individual, queridos, porque eu posso carregá-la. Fala assim: com fé, eu posso carregá-la. Pastor, como é que eu posso carregar a minha cruz? Primeiro, entenda isso. Deus, Ele não vai te dar um peso além do que você possa carregar. Deus não vai colocar um fardo pesado sobre os teus ombros. Deus não vai fazer com que você carregue este fardo e caia, quebra a perna. Deus não quer fazer com que você leve um peso e se sinta fracassado, derrotado, não. Em hipótese alguma. Eu costumo dizer que Deus não quebra a perna de ninguém. Você lembra de Mefibosete? Mefibosete, filho de Jonatas, menino com 5 anos, quando a sua ama escutou que os filisteus vinham até ao arraial dos israelitas, porque haviam vencido a guerra, eles iam para saquear tudo, para matar todos que estavam vivos. Então a ama apressada saiu com o menino, e o menino caiu e ficou aleijado das pernas. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas, não é culpa de Deus, não é porque Deus quis que acontecesse. Muitas coisas acontecem pelas circunstâncias da vida, e nós vamos entender isso mais na frente, amém? Glórias a Deus. Esta cruz, mesmo sendo individual, o Senhor Jesus nos ajuda a carregá-la. Você está levando a sua cruz nesta caminhada cristã. E às vezes você tem pensado e tem falado: olha, mas está difícil, está pesado. Mas Jesus, querido, Jesus, Ele te ajuda. Ele é o único que pode realmente te ajudar a carregar esta cruz. Me faz lembrar o salmista. O salmista Davi, ele teve essa experiência, irmão. Como você pode ter sua experiência. E como você pode tomar posse da palavra dele, da experiência dele. O que é que ele diz no Salmo 23, no versículo 4? Vamos ler Salmos 23, versículo 4. Quero compartilhar um pouco
da palavra de Deus, num texto bem conhecido. E se você está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que ele diz no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está contigo, irmão. Deus está com você. Jesus é contigo. Por onde quer que você for, em todos os lugares, Ele diz: olha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não te deixa sozinho nesta caminhada. Quando você acorda de manhã, Ele acorda com você. Quando você vai para o seu trabalho, Ele vai com você. Quando você volta do trabalho, Ele volta com você. Quando você está enfrentando as pelejas, as durezas da vida, Ele está com você. Ou não? Está com você ou não? Então diga: Jesus está comigo. Por isso eu posso levar a minha cruz, porque Jesus me ajuda a levá-la. Glória a Deus. Mesmo sendo individual, porque a cruz é individual, o Senhor ajuda a carregá-la. Mas tem um porém, queridos. Nós precisamos pedir a ajuda do Senhor. Porque tem pessoas que não pedem a ajuda do Senhor. Quer carregar sozinho, com as suas próprias forças. E não consegue. Tem situações nas nossas vidas que não dá para levar sozinho. Conta essa história que um pai falou para o filho, um menino de 10 anos. Meu filho, você vai ali na sala e tem um pacote lá e traz para mim. E o menino foi lá, mas queridos, o pacote era um pacotinho de 50 quilos. E o menino pôs força, pôs força, pôs força. Voltou lá para o pai. Pai, eu não consigo não, é pesado demais. Não, mas você não pôs força. Vai lá, põe força com as duas mãos, toda a força que você tiver. E o menino pôs toda a força, pôs força, arrastava até o pé. Chegava lá: pai, não dou jeito, agora não tem condição. Aí o pai falou para o menino: você sabe por que você não trouxe o peso? Não, pai, é porque eu não tenho força mesmo. Não. É porque você não pediu ajuda. Queridos, o pai aqui representa o Senhor Jesus. Eu sou o filho, você é o filho. Se a cruz está pesada, se está difícil, se a luta é grande, então convida Jesus a andar com você. Convida Jesus a entrar na tua situação, a entrar no teu problema, entrar na tua casa. Carregar a cruz é uma ação individual. Agora, além de ser individual, tem muitas pessoas que acham que carregar a cruz está relacionado ao sofrimento. Você já viu aquelas pessoas, pastor Salomão, que acham que a cruz é um martírio, que acham que a cruz é um sacrilégio, não é? Que a cruz é só sofrimento. Quando ele lê na Bíblia que fala de cruz, ele é só sofrimento. Mas, queridos, a cruz, ela não está relacionada apenas com o sofrimento, mas com o propósito de vida que Deus tem para você.
Repita comigo, a cruz não está relacionada apenas ao sofrimento, mas ao propósito. Fala com fé, igreja, diga, mas ao propósito de vida que Deus tem para mim. Agora, esse propósito de vida é só sofrimento? Crente sofrência o tempo inteiro. O que o versículo, na parte B, diz? Jesus diz agora, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E na versão NTLH diz, esqueça os seus próprios interesses. Negar a si mesmo começa por aqui. Agora, queridos, veja comigo uma coisa, um detalhe. O sofrimento faz parte do carregar a cruz? Faz ou não faz? Ela faz. Sofrimento faz parte do carregar a cruz, mas por que, pastor, que faz parte? Primeiro, o sofrimento faz parte porque vivemos no mundo caído, irmão. Você está de pé, Deus te levantou, você está no plano da salvação, Deus te remiu, Deus te lavou, Deus te comprou pelo sangue, pelo um preço alto. Você hoje tem a promessa de herdar a vida eterna, mas você não está no céu ainda. Eu e você estamos aqui no mundo caído. Como assim, pastor? No mundo caído. 1 João, capítulo 5, versículo 19, escuta isso, diz assim, sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus aqui? Então acorda e dá um glórias a Deus bem forte aí. Eu estou perguntando quem é de Deus. Aleluias. Olha o que o texto diz, ó. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está debaixo do poder do maligno. Irmão, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus em 1 João, capítulo 5, versículo 19, versão NTLH. Primeiro ponto, por que o sofrimento faz parte, irmãos? Por que eu estou sofrendo, pastor? Irmãos, vivendo num sistema corrompido, vivendo numa época em que a própria Bíblia diz que a iniquidade se multiplicaria, para todo lugar que a gente vê, para todo lugar que a gente olha, tudo contribui contra o crente. Irmãos, lá fora não tem nada a favor a você. Você tem que confrontar um sistema que é totalmente contra os seus princípios. Você tem que enfrentar um sistema de leis e cada vez mais está aumentando, eles estão criando mais e mais leis. Agora aqui no momento da oração, nós citamos alguns momentos, algumas coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus, totalmente estranhas, eu nem posso citar. Se eu citar amanhã, um delegado pode bater lá na minha porta e falar, o senhor é o pastor Evanildo? Sou. Então o senhor está intimado aí para a delegacia. É um sistema que luta contra a igreja, contra a família, contra os princípios cristãos. Mas fala assim comigo, irmãos. Fala aqui comigo. Me ajuda a pregar. Fala comigo assim. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu não vou abrir mão do meu Deus. Não vou abrir mão dos meus princípios que estão na palavra de Deus. Esta é aqui a verdade, é a palavra de Deus. É por ela que eu me guio, é por ela que eu sigo, é ela que eu creio, é ela que me salva, é ela que me leva para o céu.
Não tem sistema que esteja debaixo do diabo, do cão, do capeta, que vai fazer eu mudar, porque Deus é comigo. Eu sei que o mundo jazes no maligno, mas eu estou nas mãos do Todo-Poderoso. Irmãos, eu ando nesses últimos dias, pastor Eudes, numa fé. Irmãos, eu vejo tanta coisa estranha acontecendo. Pelo amor de Deus, você não pode abrir o celular, irmão. Irmão, você só vê coisa ruim. Só notícia ruim. E nós, irmão, fica assustado, com medo. O que será da igreja? Ai, meu Deus, o que será de mim? Eu estava orando, eu falei, meu Deus, é uma palavra de conforto para mim aqui, me socorre. E o Espírito Santo falou assim: descansa teu coração, porque dos meus cuido eu. Descansa teu coração, porque de você e de sua família, da sua empresa, dos seus negócios, da igreja, quem cuida é Deus. Ramachetere. É Deus que está no controle da situação. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nada acontece sem a permissão de Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. O sofrimento, segundo, faz parte. Mas é necessário que haja a abnegação do eu. O que é que Jesus disse? Na parte B do versículo. Negue-se a si mesmo. Eu poderia comentar, explicar, interpretar de diversas maneiras. Mas eu quero focar em algo que tem sido a pedra no sapato de muitos crentes, e já foi no meu sapato também, muito tempo. Estou pregando o que eu passei, o que eu vivi. O eu, irmão. Irmão, você já conversou com aquela pessoa? Você conversa meia hora com a pessoa, meia hora. Aí ela repete eu 30 vezes. Eu não posso, eu não quero, eu não sei, eu não vou, eu não entendo, eu não aceito, eu não concordo. A pessoa está numa rodinha ali de 5. Aí se conversar 4 horas ali, ninguém tem espaço para falar, só aquela pessoa fala. Mas é o eu. Ah, eu vou sair daquela igreja porque eu não gosto do louvor lá. Ah, eu vou sair daquela igreja porque eu não gosto daquele pastor da cabeça branca pregando. Pastor Vanildo. Não gosto daquele pastor não, gente. O pastor da cabeça branca, porque ele não pinta o cabelo. Falei para minha esposa, foi ontem mesmo que eu falei, foi? Ela disse, bem, eu vou ficar loura. Posso falar? Bem, eu vou ficar loura. Aí eu falei, vinde a minha loura. Aí eu falei, eu acho que eu vou pintar o cabelo de preto para ficar moreno. É para quebrar o gelo, vocês estão muito tensos. É, pastor Aldo? Aí sabe, irmãos, aquele negócio, o eu. Não estou satisfeito, não, com aquela igreja, eu vou sair. O pastor não me visitou, o pastor não me ligou, o pastor não liga para mim. A alma está acima de tudo. Coitado do espírito, o espírito que era para dominar. Porque quando Deus criou o homem, aqui abri um ponto teológico. Deus criou o homem, espírito, alma e corpo. Quem que mandava no homem? O espírito, irmão. O homem era regido pelo Espírito, porque o Espírito é que se conecta com Deus, não é alma, não é corpo. A alma não se converte, a alma tem que ser curada, tratada. E corpo nem se fala, essa matéria aqui só pende para o pecado.
Quando o homem caiu, quem passou a dominar o homem foi a alma. E a alma fala alto. Ainda tem uns, esses dias chegou um lá na minha casa e falou: pastor, mas eu fui visitar uma igreja, igreja boa. O senhor poderia ir para lá, o senhor não quer ir para lá. Eu falei: não, mano, o que é isso? Você está de brincadeira, ué. Você ainda vem aqui falar, aí um fala, o louvor lá é bom, e o negócio é... Eu falei: mas você vem em minha casa, fala que o louvor lá é bom, que a igreja é boa, ainda me convida. Mas esse não é o propósito de Deus para mim, não é o propósito de Deus para você. Quem faz a igreja ser boa é você. Você pode sair daqui e percorrer 10, 20, 30 igrejas. Se você levar o problema, não vai resolver nada. O problema tem que ser curado. Então, quando você sai da sua casa que vem para o culto, você ora, você busca a presença de Deus, e você começa a falar em línguas estranhas no caminho. E quando você chega na porta, você já cumprimenta um, cumprimenta dois, já dá um abraço em um, já dá um abraço em dois. O louvor parece que não está bom, mas você começa a glorificar. A palavra parece que não está boa, mas você começa a louvar, você começa a exaltar o nome de Deus, você começa a tocar fogo na igreja. O fogo, o avivamento começa na tua vida. É você que vai incendiar essa igreja. É eu e você. Eu e você. Ah, mas o irmão do meu lado está bem desanimado. Então eu estou animado. E eu começo a pular na presença. Mas ele não dá um passo no movimento, não sai do lugar, mas eu saio. Eu me movimento, eu dou glórias, eu dou aleluia, porque o fogo do Espírito Santo de Deus está na tua vida. Aí a cruz se torna leve. Quando eu sai fora, quando eu é deixado de lado, quando o eu do desânimo sai e entra o ânimo de Jesus, quando o eu da insatisfação sai e entra o ânimo da gratidão, quando o ânimo, essa crítica, tudo isso que a gente vem na nossa mente, que a gente deixa tudo de lado e começa a se encher do Espírito Santo, a gente começa a ver as coisas de forma diferente. Escute aqui, a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito, irmão, não é pelo que vemos. Porque se você for guiado pelo que você vê, você vai ficar em casa. Lá, sabe? Jururu, chorando, queixando, murmurando. Levanta o ânimo, irmão. Faz como Davi. O que Davi falava? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ô, irmãos, Davi não ia lá para ver anjo cantando, não. Não tinha orquestra do céu lá, não, irmão. Davi não falou: eita, vai ter uma orquestra do céu, por isso que eu estou animado, eu estou feliz. Não, irmão. Pode ter 5, pode ter 10, pode ter 4. A alegria do Senhor na tua vida não depende disso. A alegria do Senhor está dentro de você. Ela flui do teu interior, porque esta alegria vem do trono da glória de Deus. Se eu estiver gritando, você me avisa, né? Depois o pastor me corrige, né, pastor? Mas dá vontade de pular, dá. Tem um irmão aqui, cadê o Neto? Neto, levanta a mão aí. Pastor, o Neto está me desafiando todo dia, viu? Diz que um dia vai vir aqui para frente para nós sapatear aqui na unção. Rapaz, você não viu um velhinho ousado, animado. Prepara as canelas, Neto. Amém, igreja? Amém. Carregar a cruz. O sofrimento faz parte. Gálatas 2:20, olha o que é que diz o apóstolo Paulo, queridos.
É por isso que a cruz do apóstolo Paulo era leve. Eu começo a ver a história de Paulo e caiu a ficha. Eu falei, aquele homem, irmãos, ele não se aperreava com nada, era o chicote caindo, era prisão, tá entendendo? Era batendo. Uma vez bateram tanto nele que jogaram ele para fora da cidade como morto. Ele ficou lá, não, já que morreu, acabou. O homem levantou, sacudiu o pó da poeira e voltou para pregar no mesmo lugar. Ele voltou para lá, irmão, onde ele apanhou, tomou pé, até desmaiar. Ele foi, era doido. Era não, irmão. Sabe por que Paulo era desse jeito? Porque quando ele era oficial do governo, do rei, ele era o camarada lá, irmãos, que mandava. Era o homem de confiança do rei. Agora ele, de perseguidor, passa a ser perseguido. Mas sabe por que a cruz de Paulo era leve? O sofrimento de Paulo não afetava a vida emocional de Paulo. Você sabe por quê? Porque Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando você mandar o eu embora, a tristeza, o desânimo, a crítica, todo sentimento ruim, querido, e você se encher de Cristo, deixar Jesus entrar na tua vida e passar Ele viver na sua vida, aí a cruz fica leve. A cruz, irmãos, fica leve. Você está carregando peso por quê, irmãos? Tem pessoas que colocam peso na cruz. Meu Deus do céu, irmão, é um sofrimento. Toda vez que você encontra com a pessoa, o negócio está ruim. Todo dia, irmão. É o eu, o ego, o eu. Fala assim, fala comigo, levanta a tua mão direita, deixa eu profetizar na tua vida. Fala assim, eu lanço fora, todo eu, todo ego, todo achismo, toda a minha vontade, meus interesses, minhas opiniões, sai fora da minha vida. Agora eu quero é ser cheio do Espírito Santo e que Jesus viva e habite na minha vida. Rabá, reba, xederê. Carregar a cruz, tem pessoas que acham que é só por uma semana. As coisas essa semana está difícil, pastor. Mas estou numa luta, estou numa prova. Ah, não, pastor. Eu vou desistir. Vou apostatar da fé. Esse negócio secreto não compensa não. É só sofrimento. É só peleja. Dou conta mais não. Você tem dito isso, irmão? Hã? Precisa levantar a mão não. Ah não, pastor, chega. Ora, jejuma, faz campanha e a coisa parece que não muda. Mas para carregar a cruz, querido, ela não tem um tempo determinado. Quem te falou isso? Carregar a cruz, ela não tem um tempo determinado. Você precisa ir até o final. Porque se você não for até o final, aí eu falo para você. Aí você vai se sentir um derrotado. Você já lembra, já viu aquelas pessoas que começam a fazer faculdade? Aí ela faz 1 ano, faz 2, aí no 3º ano ela tranca a faculdade, ela desiste, né? Ah não, aquele curso não gostei dele, aí faz outro. Aquela peleja, aquele sofrimento, 1 ano, 2 anos, desiste. Pessoas que nunca perseveram, irmão, são os eternos desistentes, nunca vai até o fim, né? Tem pessoas que falam assim, rapaz, eu vou desistir desse negócio, eu vou desistir desse projeto. Tem um preço a ser pago. O preço a ser pago é perseverar.
Eu costumo dizer, com relação à perseverança, 3 coisas. Eu quero falar aqui 3 coisas para você gravar na sua mente. E você ficar repetindo isso todo dia. Até ficar gravado na sua mente. Persista, insista, não desista. Fala comigo, persista, insista, não desista. 3 liçõezinhas para o vencedor. Você quer ser vencedor? Então essa cruz, que não é pesada. Você, querido, tem que ir até o final. Você sabe por quê? Pastor, o senhor está falando que a minha cruz não é pesada? Ah, o senhor não sabe a minha situação, não, pastor. O senhor não sabe a peleja que eu estou enfrentando lá em casa. O senhor não sabe a luta. Querido, a cruz pesada Jesus já levou, irmãos. Porque a cruz pesada de Jesus não foi só a madeira. Aquele madeiro, não, irmãos. A cruz que Jesus levou foi todos os pecados, transgressões, iniquidades de toda a humanidade sobre aquela cruz. É por isso que Jesus, quando orou, aspirou ali o suor, sangue. O peso era o pecado meu, era o seu pecado. Mas Jesus desistiu, irmão. Ele foi até o fim. Aí ele diz na parte C do versículo: dia a dia, olha só, diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Na NTLH, depois você lê, olha o que é que diz: esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Oh, glória! O que é que Jesus está falando desse morrer? É morrer do eu, morrer para o pecado. O mundo está no maligno, eu estou morto para esse mundo, para viver em Cristo. Cristo vive em mim, pronto. Aleluia, glórias a Deus. E até o final. Significa que é uma caminhada diária. Uma vez dado o primeiro passo, aqui ó o primeiro passo aqui, olha para mim aqui, ó, não, com o pé direito, né, ó, pé esquerdo não, né, Jesus não ficou do lado esquerdo do Pai, ficou, irmão? Esquerdo não, lado direito. Dado o primeiro passo nesta caminhada com Cristo Jesus, não tem como voltar mais atrás. Você está proibido a retroceder. Agora daqui para frente é caminhada, é olhando para o alvo que é Cristo Jesus, é esperando a trombeta soar, os anjos vão vir em glória e o Pai vai vir buscar a igreja e vai arrebatar. Queridos, falta pouco tempo, queridos. Falta pouco tempo, pastor Salomão. Os dias não estão se abreviando, os sinais não estão apontando para a vinda de Jesus, só não vê quem não quer, mas eu e você, nós podemos ver, nós temos esse entendimento, esse discernimento, sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos orienta através da palavra. Está aqui a Escritura dizendo: filho, persevera, porque está próximo o galardão, está próximo a vitória. Glorifique a Deus. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Carregar a cruz não tem um tempo determinado, é preciso ir até o final. O que significa, pastor? Significa que no final, quer ouvir? Quer ouvir no final da sua jornada o que vai acontecer? Quer? Então repita comigo: haverá uma recompensa. Você será recompensado, filho.
O Pai vai te recompensar, querido. Tudo que você está passando aqui na terra vai ficar aqui. Se você perseverar, o Pai vai te recompensar. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Deixa eu ler aqui uma passagem bem conhecida. Tiago, capítulo 1, versículo 12. E Apocalipse 2, versículo 10, na parte C. Vou ler os dois textos. Diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Dá um aleluia mais forte. Você está querendo aplaudir o Senhor Jesus? Aplauda o Senhor Jesus. É para Ele, é pelas promessas dEle, é para o Senhor. E para finalizar, o mundo jaz no maligno, está tudo debaixo do maligno. Mas depois dessas promessas de Deus na minha vida, eu não vou ficar prostrado diante de qualquer que seja a situação. Eu vou me colocar de pé. Porque a posição de um crente vitorioso não é prostrado, de cabeça baixa, olhando para o chão, como se fosse um derrotado, um fracassado. Propósito de Deus para você não é assim. Propósito de Deus é que você erga a sua cabeça, olha para o alvo, olha para a frente, não olha para trás, jamais. Não olha para o lado esquerdo, não olha para o lado direito, olha para a frente. Esse você é um crente vitorioso. Quem é vitorioso aqui? Então se coloque de pé. Vamos louvar o nosso Deus. Se coloque de pé. Vai glorificando o Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Enquanto nós adora, Deus vai cuidando. Enquanto nós adora, Deus vai solucionando, Deus vai operando. Você vai colocar sua vida agora diante do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero fazer um convite para você nesse momento. Não é uma ordem que eu estou dando. Eu quero fazer um convite. Escute isso. Se você quiser, querido, preste atenção, é tempo, é agora, irmãos. Não deixe para amanhã, não, por favor. Venha à frente renovar a sua aliança com o Senhor. Venha à frente receber a unção. Venha à frente receber o bálsamo do Senhor. Ele está aqui te esperando, os pastores vão orar por você. Saia do seu lugar, não tenha cerimônia. Venha agora, se reconcilie com o Senhor. Venha à frente. Pode vir à frente. É o apelo desta noite. Não volte para casa da mesma forma que você chegou, mas volte com a sua aliança renovada pelo sangue. Volte agora com seu coração em paz. Volte para a sua casa agora. Eu fui lá na frente. Venha entregar sua vida para Jesus novamente. Você não só entrega a sua vida, querido, quando você é batizado. Você entrega a sua vida todas as vezes que você vem para o altar. Aqui está o alimento, aqui está a cura. Você está precisando do refrigério. Você anda aflito, anda angustiado, anda abatido. Venha à frente para os pastores orarem. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Pode vir, venha mais. Tem pessoas aí, tem pessoas que estão vivendo uma vida de angústia. Tem pessoas que estão enfrentando enfermidades.
Tem pessoas, querido, não deixa o inimigo te prender nesse lugar. Vem aqui, porque aqui há cura. Vem, querido, vem. Tem pessoas que estão com a alma aflita, o coração apertado. Você não vai para casa desse jeito. Jesus vai te curar. Vem aqui, pode vir.